dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós estamos aqui para trazer a você uma palavra, para trazer a você uma mensagem que edifique muito a sua vida. E hoje, de uma forma muito especial, a gente está trazendo uma pessoa que traz consigo um testemunho, uma vida muito relevante na presença de Deus. Mas, antes de tudo isso, eu quero convidar você a celebrar. Nós queremos celebrar o 400º episódio do MBCV Cast. Muito legal a gente ter participado desses 400 episódios e espero que de fato ele tenha sido relevante para a sua vida. E eu trago nesta noite para estar junto com a gente celebrando o Marcos Fontoura. Seja muito bem-vindo, Marquinhos. Obrigado, boa noite a todos que nos assistem. É um privilégio poder estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossa vida e em nossa comunidade também. Amém. Então, o Marquinhos está aqui hoje por um motivo muito especial. O Dia do Músico. Quem a gente pode chamar de músico? Porque tem assim, ó, por exemplo, eu só canto, eu não toco nada. Sou música? Sim, Sou? é considerado como música. É. Mas não teria que ser um pouquinho mais completo? O que tu toca, por exemplo? Tu toca alguma coisa? Sim, eu toco bateria. Comecei minha experiência com bateria, depois fui pro violão, tive uma breve passagem no baixo, basicamente um pouco de tudo, e também canto. E eu acredito que o músico, ele desenvolve todas as áreas, não somente quem canta não desenvolve especificamente só o canto, ou unicamente só o canto, mas ele precisa também entender a música como um todo, um pouco de instrumento, a teoria que a gente chama, teoria musical, ela abrange tanto quem toca quanto quem canta. Então, automaticamente, acaba sendo uma coisa só. Entendi. Então, o Marcos está aqui com a gente chama de Marquinhos, né? Porque ele é pequenininho. E vai ser pai agora esse ano, parabéns, muito parabéns por isso. E ele está conosco aqui, são 10 anos, né? Que você está na igreja. Qual é a tua função? O que tu faz exatamente hoje aqui no MBCV Sede? Hoje eu sou responsável pela parte técnica, isso envolve som, iluminação, telão, toda a parte de transmissão também. Eu sou responsável por manter a estrutura, desenvolver projetos que melhorem, aprimorem e também treinar pessoas. E é difícil isso em igreja, porque eu sei que tu já trabalhou fora também, né? Sim. Vamos fazer um paralelo aí, qual a diferença? A diferença da igreja para fora é, principalmente dentro da minha área, eu vejo a questão do zelo. Hoje a gente tem uma grande dificuldade, o pessoal acredita que por ser dentro de igreja, sempre tem alguém que cuida, todo mundo é dono, mas ninguém zela por nada. Então... Tu tá me dizendo que o zelo é lá fora? Exatamente. É meio contraditório, né? Deveria ser aqui dentro e a gente externar para fora. Mas dentro disso eu acho que por também ter pouca mão de obra, também a gente tem um exponente que a gente trabalha com mão de obra voluntária. Dentro da igreja. Isso, dentro da igreja. Então, lá fora, existem profissionais, então a vida deles é isso. No meu caso, hoje, eu sou profissional aqui dentro, mas a gente trabalha com voluntários. E os voluntários, eles dedicam uma parte do seu tempo para servir naquela área. Então, não são todos que têm uma dedicação de buscar conhecimento, de se aprimorar, e às vezes essa falta de conhecimento acaba interferindo no próprio zelo e cuidado do equipamento que ele está manuseando. Então, eu acredito que hoje a maior dificuldade seja a mão de obra, tanto por não ter qualificada, mas também esse cuidado com a estrutura. Às vezes a gente acaba
não entendendo a importância que essa estrutura por trás, a gente chama de backline, essa estrutura por trás que fica escondida, a importância que isso tem. Uhum. E existe uma diferença entre músico e musicista? Acredito que só termos, entendeu? Porque, como eu falei antes, ambos compartilham da mesma teoria, dos mesmos estudos, a diferença é só termos mesmos. Agora estou frustrada, porque eu achei que músico tinha que ser mais completinho, não só cantar, né? Embora que, né, isso eu estava pensando, já faz alguns dias que eu penso sobre isso. Hoje, se a gente for fazer uma avaliação, grandes músicos que são expoentes tanto no Brasil quanto fora do Brasil, internacionais, músicos que foram assim, que fizeram a época, por exemplo, um Elvis Presley da vida, Whitney Houston, quem mais? Hoje nós temos aí aquela Paris, não sei das quantas. Então, esse povo, o berço deles e muitos outros, né? Só citei aqui os que a gente conhece, eu conheço mais, né? Mas eles foram oriundos, a origem, vamos dizer, deles, ou o desenvolvimento da habilidade deles foi dentro da igreja, né? A gente sabe disso, o próprio Elvis Presley, ele falava sobre isso, a Whitney também falava sobre isso, inclusive tem vídeos deles adorando a Deus dentro da igreja, né? E por algumas situações. E aqui no cenário nacional, também a gente teve esse efeito, né? Da pessoa começar na igreja, ser exponencial dentro da igreja, ser reconhecida dentro da igreja e depois ir sair da igreja para cantar aí fora. Então, assim, a pergunta, eu acho que isso é uma coisa esclarecedora para nossa audiência também, né? Que eu também quero agradecer a sua audiência, a sua presença aqui com a gente. E manda isso para outros músicos, tá? Para a gente poder compartilhar isso com outros músicos também. A questão é assim, ó. O que que leva uma pessoa que começou na igreja adorando a Deus a abandonar tudo isso? Eu sei que são múltiplos fatores, né? Mas eu queria ouvir de um músico isso. Ele abandona tudo isso e vai oferecer o dom dele para o mundo. Já trabalhei no meio secular e a principal causa é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. A principal causa é dinheiro. E não é um ou dois ou alguns casos, mas muitos casos assim de músicos bons que nasceram na igreja, saíram da igreja. Então, às vezes, raras, como a senhora falou, são muitos fatores, mas eu acredito que o principal fator é a questão financeira, é o dinheiro. Porque nessa área, na nossa área, tanto de técnica quanto de músico, quem trabalha lá fora tem um rendimento muito bom, mas é aquela questão, né? A gente está negociando o talento que a gente recebeu. Pois é, mas porque agora, eu acho que ano passado, retrasado, sei lá, uma pessoa exponente no meio gospel do Brasil saiu e agora em fevereiro desse ano eu vi ela trajada para o carnaval no Rio de Janeiro, né? Assim, totalmente corrompido, né? Os princípios, né? Mas isso que me chama a atenção, Marquinhos, porque por exemplo, ela fazia tanto sucesso quanto os outros. E aonde que o fator dinheiro entra aí se ela fazia sucesso? Estava em Spotify, estava nas redes sociais, fazia shows. Eu acredito que também um dos principais fatores é em relação à nossa devoção a Deus, devoção ao Senhor. Quando a gente desequilibra uma área, a gente automaticamente se torna exposto a influências. Nesse meio, eu sempre tenho um texto para mim que é quando
quando Caim foi rejeitado a sua oferta, e Deus disse, se tu não fizesse o que eu tinha te pedido, automaticamente tu seria aceito. Agora o pecado jaz à sua porta e cabe a você dominar. Então, eu creio que nesse meio do caminho, a gente é muito exposto, e o músico ele trabalha muito com a questão do ego, com a questão da fama. Então, se a gente não tem uma devoção e não reconhece da onde a gente veio, qual que é a nossa origem e da onde que a gente é dependente, a gente não tem muito claro isso, a gente acaba negligenciando algumas coisas. E principalmente pela rotina, principalmente a nossa devoção ao Senhor. Então, quando a gente negligencia isso, a gente acaba se expondo a certas paixões da carne, a essas vontades da carne, e nem sempre a gente consegue dominar. Então, uma coisa acaba levando a outra. Um abismo chama outro abismo. Exatamente. Então, músicos que a gente vê no contexto gospel, que são renomados, que há muitos anos estão na estrada e sempre uma fé inabalável. Eu tenho um exemplo muito bom que é Nívia Soares. O próprio Asaf também, né? Que o Asaf. Então, são pessoas assim que eles não negociam o culto principal da igreja. Eles fazem turnês, eles fazem shows, eles rodam o Brasil, mas sempre estão na igreja local. E sempre estão se reportando a alguém, estão sendo pastoreados por alguém. E o músico, às vezes, a gente tem essa dificuldade de ser pastoreado por alguém. E nessa falta de pastoreio, a gente não é corrigido, falta aquela direção e acaba tendo essas omissões. E uma coisa acaba levando a outra. Isso com certeza é um fator muito determinante, a falta de honra a Deus, né? Exatamente. E a gente vê por aí, assim, ó, eu acho que o Fernandinho, ele cabe também nisso, né? Porque o Fernandinho também, ele faz muito show, eu sei disso, né? Mas eu também, porque ele é da cidade de Campos, e ele participa da igreja, né? Acho que é um fator fundamental. Nós tivemos aí outros casos, né? Por exemplo, de cantores que estavam assim num expoente muito grande, simplesmente largaram tudo, dizendo que Deus tinha dito para eles largar o gospel e cantar para os ímpios, porque eles tinham que pregar Jesus. E isso não aconteceu, né, Fábio Marquinhos? Na verdade, ele foi totalmente influenciado pelo meio. Exatamente. Quando se chega nesse discurso, eu acredito que já perdeu a essência há muito tempo. Já está sendo enganado pelos seus próprios desejos. Então, quando a gente não tem muito claro a função que a gente exerce, eu acredito que o músico, dentro de um contexto de igreja, ele tem uma função muito importante e um peso de uma responsabilidade espiritual muito grande, porque a música, ela é capaz de nos alcançar como um todo. Ela é capaz de fazer nós expressar coisas que a palavra não consegue, as palavras não conseguem expressar. E o inimigo, ele sabe dessa ferramenta e ele tenta de alguma forma corromper isso. Mas eu tenho uma referência para mim que é Davi. Davi, ele foi um músico excelente, mas a maior característica dele não foi por ele ser um músico habilidoso, mas sim um homem segundo o coração de Deus. Então eu acredito que quando o músico ele perde essa essência, ele acaba se corrompendo, porque a música em si, o dom, o talento que a gente tem, isso não é a essência, isso é apenas a ferramenta pela qual a gente expressa o evangelho que nos alcançou. E eu também acredito, e a gente está falando aí uma audiência múltipla, né? Mas eu também acredito, Marquinhos, não são. Na graça de Deus, então, existe uma diferença quando eu estou me expressando a unção e a graça de Deus, quando eu saio debaixo desse guarda-chuva e eu tomo a decisão, então, de ir fazer
minha vida por conta da liberdade que eu vou ter, por conta do dinheiro que eu vou ganhar, por conta da fama que vai se expandir. Porque às vezes, assim, nesse último caso que eu citei anteriormente, a pessoa ela foi engolida por uma grande transmissora que possivelmente deu a ela um respaldo financeiro que fez que ela negociou. Exatamente. Ela negociou, né? Eu acredito que a gente, o músico, qualquer pessoa qualquer cristão sem a unção, mas falando de músico na nossa área, a gente consegue fazer grandes eventos, impactar muitas pessoas, fazer grandes movimentos, mas sem a unção sobre a nossa vida, a gente não causa transformação nenhuma. E o vazio que fica. Exatamente. E a unção, eu creio que ela é totalmente ligada à nossa obediência ao Senhor. Uhum. Então, à medida que a gente não anda em obediência a Deus, a gente pode executar da melhor forma possível o nosso instrumento, pode cantar uma música lindamente, mas a transformação, o impacto que o Espírito vai fazer nas pessoas que estão assistindo ou ouvindo aquela música não vai acontecer. Agora tu tocou num ponto bem nefrálgico, por quê? O que a gente vê hoje na maioria das igrejas são aquele espetáculo. Som, luz e eu acho que a busca pelos grupos de louvores em fazer com excelência e tal. Mas agora tu deu o ponto. Pode ser lindo, mas se não tiver a graça e a unção, só foi lindo. Exatamente. Uhum. Tem uma outra frase que eu sempre gosto de compartilhar nos treinamentos, é que quando a música acaba, só restam os frutos, os relacionamentos e a gente ser achado fiel. Porque a gente pode fazer grandes coisas, mas no dia que o nosso Senhor voltar e colocar à prova todas as nossas obras no fogo, o que restará? Uhum. Então eu acho que a gente investe muito tempo em melhorar nossa estrutura, melhorar nosso conhecimento musical, mas o músico ele está sobre dois pilares, a técnica e o relacionamento com Deus. E dos dois, o principal é o relacionamento com Deus. Porque eu acredito que quando a gente está alinhado com o Senhor e tem a graça sobre nós, o que nos falta, o Espírito Santo completa. Ele vai completar e a obra vai acontecer. Inúmeros casos que a gente vivencia, até eu sou prova viva disso, de muitos desafios que a gente encara, um evento grande, tem músicas difíceis, e às vezes a nossa técnica ela não alcança. Mas quando a gente está dependente de Deus, a gente vai lá, executa para o nosso entendimento, foi muito ruim. Aí a gente conversando com as pessoas, nossa, foi o melhor dia que tu tocou, mas realmente foi a graça de A Deus. graça se manifestou. Exatamente. Mas quando a gente não tem essa graça, aí é só com a força do nosso braço. E quando a gente depende da força do nosso braço, é melhor nem fazer. Isso que aí. A derrota já é certa. Bem forte isso. Ó, músicos, prestem atenção sobre isso, porque hoje isso está sendo ignorado, na verdade. Eu quero ir lá e fazer o excelente. Ok, pode fazer o excelente. Porque o dom é irrevogável. Deus não vai tirar o dom da pessoa, porque ela nasceu com aquilo. É semente que está dentro dela, né? Mas a maneira como ela vai usar esse dom é que vai fazer a diferença. E aí entra isso que tu falou mesmo, né, Marquinhos? É a partir da intenção do coração. Porque eu também posso ser muito. Eu posso ser falso lá em cima. Pode ter um ministro falso lá em cima de adoração a Deus. Por que não dizer isso? Porque pode haver. Eu crio uma performance. Exatamente. E a performance ela é muito perigosa. A gente não consegue manter por muito tempo. Isso. A gente consegue manter talvez um mês, 2, pode enrolar até um ano, mas a verdade sempre vai aparecer. E eu acredito que eu sou cria
da Assembleia de Deus. Eu ia te perguntar, quantos anos tu é cristão? Desde que eu nasci, Ah, é? mas a minha conversão aconteceu aos 10 anos. Uhum. Eu falo que sempre nasci e me criei na igreja, mas quando a gente entende e aceita Jesus, é o momento da Sim, conversão. sim. Foi aos meus 10 anos, na Assembleia de Deus. Então, desde essa época, eu estou inserido nesse contexto de igreja e de música. Mas tua família era músico ou não? A partir de ti que isso aí iniciou? Não, meu pai já era músico. Ah, Meu pai tem alguns tios lá da minha mãe, que também são músicos, então uhum. já vem Ah, sim. de gerações. Uhum. E nesse contexto de assembleia, lá a gente fortalecia muito esses dois pilares, que Uhum. era a técnica. Uhum. Hoje, no contexto, os músicos vão entender que a gente sempre fala que quando tem um músico bom, a gente sempre fala, cara, é cria da Assembleia, porque eles são muito dedicados. E isso para nós deveria ser uma inspiração. Mas também em contrapartida, existe muito uma consagração. Uhum. Eu lembro que quando a gente tinha algumas escalas em final de semana, algum evento, assim, antes do ensaio, pela parte da manhã, a gente ia a manhã toda para a igreja, das Uhum. 8 ao meio-dia, e a maior parte era dedicado a essa consagração, a leitura da palavra, oração. A gente no próprio grupo ali fazia um louvor. Então essa consagração, ela resultava na hora Uhum. da gente ministrar. Porque quando a gente subia lá em cima, a gente entendia, não é nós. A gente está aqui para apenas comunicar uma Uhum. mensagem. A Uhum. gente é apenas um canal para a ação do Espírito Santo. Então, essa consagração era muito forte. E hoje, no nosso meio, no nosso contexto, a gente acaba falando muito sobre a técnica, desenvolver muito a nossa habilidade, mas em contrapartida se fala muito pouco da essência, que é essa dependência de Deus e essa consagração. Uhum. Eu acredito que a gente tem a mesma responsabilidade, o mesmo peso de responsabilidade de quem está ministrando, de quem está pregando, porque a gente está comunicando a palavra, mas Sim, apenas de uma outra de forma. outra maneira, né? Claro. E aí, claro, insere também dentro dessa questão de altar, né? Todo mundo que está de alguma maneira ali no altar, ele está no sacerdócio do Senhor para conduzir o povo à presença do Senhor. Quando a gente não Exatamente. entende isso, quando entende o altar como um lugar de você se performar, aí dura pouco, né? Exatamente, Dura dura pouco. pouco. E são vários filmes ao longo de todo esse tempo, sempre se repete. E é É, a mesma receita. que coisa. Mas é Ah, isso aí, nosso tempo já está chegando no fim. Eu não queria terminar esse podcast sem pedir para o Marquinhos trazer uma palavra de ânimo, de consolo, de instrução, ele que decide, para os músicos que hoje estão performando, que não compreenderam ainda o seu dom e a sua vocação dentro do Evangelho. E também a gente tem aqueles outros músicos que nem estão performando, principalmente aqueles que só tocam e que vão lá só tocar mesmo, porque também tem isso, né, Marquinhos? As pessoas que só exatamente. vão tocar, elas não têm nenhuma noção. E toca um pouco aqui, toca um pouco fora daqui, como que fica? Então, eu queria que tu trouxesse uma palavra para essas pessoas que assim, estão meio, tipo assim, ó, com o pé no muro, né? Tipo assim, se surgir uma oportunidade fora, eu tô saindo. Eu tô largando o que eu faço aqui porque eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, são muitos. E tem aqueles também, de todo o seu coração, de toda a sua alma, que se consagram, que entendem o seu papel, que colocam sua alma no negócio, né? Entregam para Deus, não querem aparecer, mas querem que o nome de Jesus seja exaltado. Então, é muito tipo diferente de músico nas nossas igrejas, né? Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para todo esse tipo de músico. Ah, vou compartilhar uma palavra que me mantém, que eu carrego há muitos anos
E toda vez que eu me encontro nessa sinuca de bico de querer negociar algo que Deus me entregou, eu lembro que quando o povo chegou à Terra Prometida, o povo de Israel chegou na Terra Prometida, e eles estavam fazendo as divisões das porções, e o povo da tribo de Levi, a herança deles era o Senhor. Então, eu acredito que nós, músicos, nós somos levitas, descendentes da tribo de Levi, os responsáveis por cuidar do templo, por manter e zelar pela casa do Senhor. A nossa herança é o Senhor. E Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Muitas vezes, e em 2 oportunidades, a gente comete erros. E eu cometi o erro de negociar o dom e o talento que Deus me deu para utilizar lá fora em prol de recursos, em prol de ganhar dinheiro, fazer a vida, mas o preço é muito alto e não compensa. E eu acredito que a nossa melhor herança é o Senhor. E da mesma forma que todas as 11 tribos sustentavam a tribo de Levi, da mesma forma, Deus, ele encontra meios, ele vai nos oportunizar coisas que vai nos satisfazer e vai atender às nossas necessidades e tudo aquilo que nós precisamos. Mas uma coisa que eu aconselho, não negocie. Não negocie e não abra brechas. Esteja firme e mantenha a constância e não negocie o seu relacionamento com Deus. A partir do momento que a gente negocia o nosso relacionamento com Deus, que é através das disciplinas espirituais, devocional, oração, consagração, jejum, a partir do momento que a gente negocia isso, o nosso fracasso não é se vai acontecer, mas é quando vai acontecer. Baita palavra, isso aí. Músico, preste atenção, repense sobre sua vida. Se você recebeu esse dom, dê a ele aquilo que você, devolva a ele através da sua vida aqui na Terra, que com certeza a eternidade está preparada para você. E um dia os músicos todos vão cantar juntos lá no céu. Obrigada, Marquinhos, pela tua presença aqui. Eu acho que você transmite a nós essa postura. Eu acho que muito mais que performance, do que técnica, do que qualquer coisa, é ter uma postura de alguém que reconhece Deus como Senhor e Salvador. Muito obrigada. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, gente. Até a próxima.